Eu tenho aqui uma palavra que eu quero repartir com vocês. Eu coloquei um título aqui, chama Visão de Si Mesmo, a visão de nós mesmos. Está aí o texto já aí na tela, Lucas, capítulo 10, versículo 19, que diz assim: Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpente, escorpião e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Amém, amém. Pois é, eu estou chamando aqui de visão de si mesmo, ou seja, nós precisamos ter uma visão de nós mesmos. Cada um tem que ter uma visão de si mesmo, de quem você é em Cristo, de que o que você pode fazer, o que você deve fazer. O que tem acontecido muitas vezes é que nós não conseguimos, não estamos tendo essa visão, né, nossa, interna, de quem nós somos, do que nós podemos. Então a maioria, vamos generalizar aqui, a maioria não está conseguindo se enxergar como cristão verdadeiro. A maioria estão se enxergando apenas como um frequentador de igreja, ultimamente tem sido assim. Então muitas pessoas não conseguem entender quem realmente ela é. Então nós temos a autoridade no nome de Jesus. Jesus deu autoridade para todo crente, né? Jesus deu autoridade para todos nós. Então esse texto de Lucas fala, Jesus, no capítulo 10, Jesus está enviando 70 dos seus discípulos para um trabalho evangelístico. Então começa lá do versículo 1 e vai embora até. Então Jesus está enviando seus discípulos, né? E por sinal uma curiosidade, de vez em quando a gente pergunta, né, quantos discípulos Jesus tinha? A maioria das pessoas diz 12, não, 12 era apóstolo. Aí em Lucas 10 você vai ver que de uma vez só ele enviou 70 discípulos. Para um trabalho evangelístico inclusive com especificações duplas, né? Diz, olha, vocês vão pregar, vão ensinar a palavra e curar os enfermos. Orar por eles. Então Jesus ele está enviando aí esses discípulos e eles voltam trazendo a notícia, eles voltam todo alegre, eles voltam mesmo assim eufóricos, né? Dizendo, Senhor, na nossa linguagem de hoje, que negócio legal é esse? Os demônios correm quando a gente fala no teu nome. As pessoas são curadas. E Jesus diz para eles assim, olha, vocês devem realmente ficar alegres, mas não só por isso, porque os demônios obedecem vocês, as pessoas são curadas, vocês precisam ficar alegres porque vocês são salvos, o nome de vocês está escrito no livro da vida. Mas o interessante aqui, eu quero chamar a atenção para nós entendermos aqui, que esses discípulos de Jesus saíram com essa incumbência de pregar a palavra e curar os enfermos, de orar. E eles entenderam, no tempo que eles andavam com Jesus, eles entenderam que eles podiam sair, que eles podiam ir lá fora, representar realmente o poder de Deus, representar a igreja, em nome de Jesus, e as coisas iam funcionar. E funcionaram. Funcionou. E eles voltaram todo alegre, todo cheio de alegria. E Jesus fala para eles assim, olha, eis aí vos dei autoridade, eu dei autoridade para vocês. Pisar serpente, escorpião, sobre todo o poder do inimigo, e nada vai causar dano. O que é que diz? Jesus falando para eles sair pisando em cobra, em inseto? Não, não era isso. São os ataques do inimigo. São as dificuldades do dia a dia, são os poderes do inimigo, as flechas inflamadas do inimigo contra eles. Jesus está dizendo para eles assim, olha, vocês vão pisar isso aí, vocês podem acabar com isso aí, eu dei autoridade para vocês, e o inimigo vocês vão derrotar e nada, o texto diz, nada absolutamente vos causará dano, nada. Ou seja, o inimigo não tem poder contra aquele que está trabalhando em nome de Jesus. O inimigo não tem poder contra quem está exercendo o chamado do Senhor. Aí eu volto para o começo aqui. O problema é que a maioria não se enxerga como esse discípulo, esse enviado, esse chamado, essa chamada do Senhor. A maioria não consegue enxergar isso. Pelo contrário, muitos enxergam isso nos outros. Ah, o irmão fulano de tal é uma bênção, vamos chamar ele para orar aqui em casa. Ah, o pastor fulano de tal tem poder. A irmã não sei quem fala da palavra. Então é muito comum nós enxergarmos isso nos outros. Mas Jesus está falando, eu dei poder a vocês. Você tem, né?
Uma vez conversando lá no Brasil com alguns pastores, um pastor disse: olha, eu admiro alguns irmãos na igreja, eles têm mais fé do que eu. Aí o pastor dizendo, eu disse: olha, é verdade, tem irmão na igreja que tem mais fé do que os pastores, que eles são mais fiéis. Às vezes eles nos dão uma lição quando a gente está falando alguma coisa. Então não é errado, não é pecado, não está você reconhecer que algumas pessoas têm mais fé, têm mais conhecimento. Nada disso está errado. O que está errado? É você achar que você não pode, que você não tem. Isso está errado. Jesus está dizendo: eu dei autoridade a vocês, vocês vão fazer isso e o inimigo não tem poder contra vocês. Então precisamos ter essa visão de nós mesmos. Cada um tem que ter essa visão de si mesmo, para poder nós entendermos quem nós somos em Cristo. Nós precisamos compreender quem nós somos em Cristo. Quando Jesus ele passou essa autoridade para esses discípulos, enviou, aí nós vemos o seguinte: eles voltam dando relatório todo alegre, todo feliz. E Jesus complementa lá, depois você pode ler do capítulo 10, do versículo 1 em diante. Jesus esclarece para eles o quanto isso é importante. E Jesus chega a dizer: olha, eu vi Satanás caindo do céu. Eu vi. Jesus disse: olha, eu conheço esse mundo espiritual, eu entendo isso aí. Então eu digo para vocês que funciona. Então Jesus está passando para eles aqui que eles precisavam enxergar, e hoje nós precisamos entender que é a mesma coisa. Nós precisamos enxergar em nós a presença de Deus e o poder que Deus tem nos dado. O mundo hoje não está muito diferente do que estava naquela época. A modernidade, a tecnologia, as coisas sim estão tudo diferente. Estratégias, são diferentes. Mas o mundo espiritual não mudou, não. O mundo espiritual não mudou. As estratégias do inimigo continuam sendo a mesma. O plano dele continua sendo o mesmo. Assim como o plano de Deus continua também sendo o mesmo. Usar a sua igreja para levar a palavra, levar libertação, levar cura a todo o povo. O plano de Deus é realmente que as pessoas sejam salvas. E Ele vai fazer isso e está fazendo isso através de quem? Da igreja, de nós. Por isso precisamos ter essa visão de si mesmo, essa visão de nós, quem nós somos, o que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer. Deus tem nos chamado realmente para sermos diferentes e fazer a diferença onde nós estivermos. Estava estudando esse texto, eu estava imaginando aqui esses discípulos, e lá o texto desde o capítulo 1, desde o versículo 1 do capítulo 10, Jesus dando as instruções para eles, falou: olha, vocês entrarem numa casa, te receberem, fique lá, deseja a paz e tal. Tem toda uma instrução, Jesus falando para eles, não precisa levar 2 bolsas, 2 sacolas e tal. E lá vocês vão pregar. Eu fiquei imaginando alguns daqueles discípulos começando, iniciando, colocando na prática, E aí eu estava me lembrando quando eu fiz uma das minhas primeiras viagens ribeirinha ali para a região do Pará, do Amazonas, aqueles rios onde você entra assim, você só vê mata, aí você olha lá na frente e tem uma curva, você faz aquela curva e continua só no meio da mata. Aí aqui e acolá você vê uma casinha ali ou outra, no meio da mata ali, e aí você chega numa daquelas casas, como nós fizemos várias vezes, Edinha, eu, os meus filhos, e anuncia ali que a gente quer passar um filme, quer divulgar a palavra, se eles podem chamar os vizinhos e tal. E aí, no outro dia, você começa a ver aquelas dezenas de canoinhas chegando, aquele monte de gente que você não sabe de onde está vindo, que você só vê mato. Aí vem dezena, aquele estacionamento fica lotado. E aí, eu me lembro que a primeira vez eu olhei, tinha uma meia dúzia de gente, daqui a pouco eu olhei, já tinha umas dezenas. E preparando a máquina para passar filme, para falar de Jesus. E aí a gente fica assim, aquela pergunta, como vai ser? Como o povo vai reagir? Como que eles vão aceitar? Será que vão aceitar? Será que vão gostar? Será que não vão? A gente fica naquela dúvida. Eu estava imaginando aqui esse discípulo quando eu começar a falar de Jesus, será que esse povo vai entender? Será que esse povo... Então eu vejo assim, que para eles aqui talvez ainda era muito mais difícil,
porque eles ouviam falar de Jesus só como alguém que estava ali, a maioria nem acreditava. E aí ali no Ribeirinho, a maioria já tinha ouvido falar. Mas sabe o que eu percebi, fazendo esse trabalho evangelístico nos ribeirinhos, que eu saía com a minha família, a gente passava semanas inteiras para dentro dos rios da mata. Eu vi em alguns lugares que não tinha igreja, não tinha escola. A maioria daquelas pessoas, a cerca de 50, 60 quilômetros da capital, pessoas já de idade, nunca tinha saído dali, nunca tinha ouvido falar nada da Bíblia, nunca tinha visto uma Bíblia na vida. E aí você se depara com aquela situação, você fica sem saber o que fazer, porque você pensa assim, vou dizer, olha, Jesus Cristo é o único Senhor, Salvador, mas eles não sabem o que é isso. Como você vai explicar isso? É aí que você precisa ter uma visão e saber que você é alguém que Deus colocou ali para falar da palavra. E que as pessoas vão olhar para você e vai entender, e o inimigo vai ter que correr. Porque as dificuldades, elas não mudaram. Eu imagino que esse pessoal aqui tiveram muitas dificuldades. Eu acredito que eles tiveram muita resistência para pregar a palavra, para orar pelos enfermos, para expulsar o demônio. Porque eu tive muita dificuldade, eu passei por isso em lugares onde eu achei que as pessoas já conheciam tudo. Mas eles voltaram trazendo um relatório muito interessante, muito satisfatório. E eu me lembro também que quando eu passei aquele filme Jesus, não sei se alguns conhecem, filme sobre a vida de Jesus. Eu tinha 2 filmes que eu gostava demais de passar. Eu tinha uma máquina, um maquinário, um gerador, levava, passava filme. Eram 2 filmes que eu gostava muito de passar, que era a vida de Jesus, que comovia muito as pessoas, e o outro chamava Inferno em Chama. Alguém conhece? Já ouviu falar nesse filme? Quando eu passava esse filme, o pessoal aceitava Jesus mais rápido que quando assistia o filme sobre a vida de Jesus. O Herbert me ajudou muito, né, Herbert? Ela era pequena assim, me ajudou muito. Mas quando o pessoal via esse filme, Inferno em Chama, amigo, antes de eu terminar o apelo, já tinha gente lá. Medo do inferno. Então o resultado era bom, era satisfatório. Mas por quê? Porque eu sabia que Jesus tinha me colocado ali para pregar a palavra. E que o inimigo ia resistir, mas ele ia fugir. É justamente o texto que nós vimos a seguir. Em Tiago capítulo 4, versículo 7, nós vimos a palavra dizendo o quê? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Presta atenção no versículo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus e resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós temos uma visão clara de quem nós somos em Cristo, esse versículo está na ordem certa. Agora, o que tem acontecido é que muitas pessoas não têm uma visão clara de quem que ele é, aí ele inverte o versículo. Ele se sujeita ao diabo e foge, né? E resiste a Deus. Está sujeito às mentiras do inimigo, está acreditando nas mentiras do inimigo e resistindo à palavra de Deus, resistindo ao plano de Deus. Muitos crentes hoje, infelizmente, da igreja estão invertendo esse versículo, se sujeitando às mentiras do diabo e resistindo a Deus. E aí não tem outro jeito, acaba se afastando da palavra, acaba se afastando da comunhão, acaba se afastando de tudo. Então, quando nós nos sujeitamos a Deus, nós vamos saber realmente quem nós somos. Aí nós vamos resistir ao inimigo e ele vai fugir. Mas quando nós nos sujeitamos ao inimigo e resistimos a Deus, nós colocamos o quê? A nossa vida na mão do inimigo. Aí ele é que vai começar a tomar as decisões, ele é que vai começar a dirigir tudo que nós fazemos, tudo que precisamos fazer. Por quê? Estamos resistindo a Deus, ao plano de Deus, ao projeto de Deus. Por isso é importante nós termos uma visão clara de quem nós somos. Porque quando começamos a ter uma visão clara de que nós somos servos, chamados, nós somos comissionados pelo Senhor para evangelizar, para pregar, para orar para as pessoas, nós temos essa visão clara de quem nós somos, nós começamos o quê? A nos sujeitar cada vez mais a Deus, começamos a entender cada vez mais quem nós somos e começamos a enxergar claramente todas essas armadilhas do inimigo e nós podemos o quê? Resistir. E quem vai fugir? Ele vai fugir.
Foi o que aconteceu com os discípulos. Eles voltaram e disseram: Senhor, os demônios se submetem, eles obedecem o que a gente fala. Por quê? Porque eles estavam lá se sujeitando à palavra de Deus, eles estavam se sujeitando ao Senhor. E quando nós nos sujeitamos a Deus, quando nós estamos abertos à palavra, prontos a entender o plano e o projeto de Deus, nós entendemos quem nós somos e o inimigo, foge. Eu me lembro uma história de um pastor amigo meu, que ele foi expulsar um demônio, e ele tinha acabado de almoçar, e ele gostava muito de linguiça, e encheu a barriga de linguiça. Aí a hora que ele foi orar, o demônio disse para ele: quem é você? Ele disse assim: olha, com linguiça ou sem linguiça, eu estou aqui em nome de Jesus. E quando ele levantou a mão, o demônio: tá bom. Então o demônio, ele tenta nos intimidar. Por quê? Porque ele quer que nós nos sujeitamos a ele. Mas a palavra diz o quê? Nós não podemos nos sujeitar, nós temos que resistir. Dizer para ele quem nós somos. Não interessa se está com a barriga cheia ou vazia. Quem manda é Jesus, é o nome do Senhor. E os discípulos saíram e voltaram alegres. O demônio obedece. Jesus não disse, não está escrito, mas talvez Jesus disse para ele: enquanto vocês estiverem sujeitos à palavra, sujeitos ao Senhor, eles vão obedecer. E a mesma coisa eu posso dizer hoje: enquanto estivermos sujeito ao Senhor, disposto na presença de Deus, o inimigo vai obedecer, ele vai fugir. Vamos resistir e ele vai fugir. Por que a palavra diz: sujeitai-vos a Deus e resiste ao diabo? Por que tem que resistir? Porque o diabo é insistente. Ele não é aquele indivíduo que vai chegar e tentar, e aí quando você disser não em nome de Jesus, ele vira as costas, vai embora e não volta mais? Não. Quando a palavra diz resiste, é porque o que? Ele vai tentar de novo. E de novo, e de novo. Por isso que tem que haver uma resistência para ele fugir. E só vai fazer realmente essa resistência quem tiver uma visão de si mesmo, sabendo quem você é. Se você sabe quem você é em Cristo Jesus, com certeza o inimigo vai fugir. Amém? Um outro texto também muito importante que nos ensina, Efésios capítulo 6. Um texto que fala sobre a armadura de Deus, nos mostra também sobre essa importância da visão de quem nós somos. Efésios capítulo 6, versículo 10, 11 e 12, que é conhecido por todos nós, que diz: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, os celestiais, como diz algumas traduções. Então o que diz aqui? Revestivos de toda a armadura de Deus. O texto começa aqui no capítulo 10, quanto ao mais, ou seja, Paulo está falando várias coisas, ele diz: olha, além disso, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, é onde você vai se fortalecer, onde você vai buscar a sua força, é no Senhor. Não é em outro lugar, é no Senhor. Estarmos revestidos da força do Senhor, na força do poder dEle. E revista de toda a armadura de Deus, para quê? Para ficar firmes contra as ciladas do diabo. Estão entendendo como a palavra se encaixa? A Bíblia, a palavra se encaixa? Nós vimos em Tiago dizendo o quê? Sujeitai-vos a Deus e resiste ao diabo. Aí diz aqui, olha, revista de toda a armadura de Deus, para você poder ficar firmes contra as ciladas, as armadilhas, os ataques do inimigo. Então, quando nós nos revestimos da palavra, a armadura de Deus, da palavra, da oração, do jejum, da dedicação, nós vamos começar a entender uma coisa muito importante, que está no versículo seguinte, que a nossa luta não é contra as pessoas, e sim contra o quê? Principados e potestades, dominadores deste mundo. O inimigo tem tentado confundir a mente de muitas pessoas hoje, inclusive de muitos crentes, e começa um ficar com raiva do outro, um observar erro no outro, começa a ter algumas criticazinhas uns contra os outros.
Então o inimigo está tentando inverter isso aqui, fazer com que a nossa luta seja uns contra os outros. Ficar com raiva um do outro, criticar uns os outros. Aí o que? A nossa luta acaba sendo contra carne e sangue. E a Bíblia diz que não é para ser assim. A nossa luta é contra o inimigo. O que acontece? Ele cria essa situação, ele cria essa dificuldade e fica de longe rindo, olhando a gente brigar uns com os outros. A nossa luta não é... Então nós precisamos o quê? Nos revestir do poder de Deus, buscar mais a presença de Deus na nossa vida. Isso é o quê? Isso é nos fortalecermos, recarregar as baterias, estar com a fé mais viva, mais afiada, estarmos mais presentes, né, na palavra, na presença de Deus, saber realmente quem o inimigo é e quem nós somos. Isso vai fazer toda a diferença. Um irmão, uma irmã pode me passar raiva, alguma coisa assim, e às vezes tem alguns irmãos na igreja que dá vontade de a gente dar um cascudo santo, né? Então a minha luta não é contra a pessoa, é contra quem está influenciando a pessoa. Ou de repente eu mesmo posso estar sendo influenciado contra aquela pessoa. Nós estamos sujeitos a isso. Porque a nossa tendência é sempre achar que o inimigo é que está influenciando o outro, não é a gente está só na defesa. Mas todos nós estamos sujeitos à influência do inimigo. Por isso precisamos estar todo o tempo nos revestindo da armadura de Deus, da palavra, da presença de Deus, para podermos o quê? Resistir no dia mau, resistir a essas ciladas, estar firmes contra essas ciladas do inimigo, esses ataques do inimigo. Então quando nós fazemos isso, nós passamos a entender quem nós somos. Aí quando esses ataques começam, seja ele qual for, venha de quem vier, nós vamos enxergar, nós vamos entender e vamos partir para a luta contra o inimigo e não contra as pessoas. Por isso, mais uma vez, é importante saber quem nós somos. Quem nós somos em Cristo Jesus. Qual é o nosso papel, qual é o nosso trabalho. Porque quando nós temos uma visão clara de quem nós somos, não fica difícil enxergar o inimigo, enxergar os ataques do inimigo, saber como lidar com cada situação. Quando nós temos uma visão clara de quem nós somos, é muito mais fácil para nós resistirmos às ciladas do inimigo, é muito mais fácil para nós resolvermos as questões, os problemas até com outras pessoas. Nós vamos saber como lidar com cada situação. Mas é preciso ter essa comunhão com Deus para nós sabermos. E tem um último texto aqui que eu quero repartir com vocês também, que eu acho muito interessante, está lá em 2 Reis, né? Conta a história de Eliseu e o seu servo. Todo mundo já conhece essa história, né? 2 Reis, capítulo 6, fala assim: tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, está falando do servo de Eliseu, né? Que ele levantou cedo, temos-se levantado cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: ai meu senhor, que faremos? E ele respondeu, Eliseu respondeu para ele: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Isso daqui é o seguinte: Eliseu sempre profetizava, né, e mostrava o que acontecia com as guerras, batalhas, principalmente contra o exército da Síria, e descobriram que era ele, né? Numa daquelas batalhas, daquelas guerras, o rei disse: olha, tem alguém aí que é inimigo, está contra nós. Não, é um profeta que tem lá, que tudo que o senhor fala aqui ele sabe lá e conta para o rei. Então manda o povo lá, manda o exército lá, vamos acabar com esse caba. Quando o servo de Eliseu sai lá fora da casa, da cabana, ele vê o inimigo lá em volta, tudinho, aquele exército. Ele fica desesperado, diz: ai meu Deus, né? Que nós faremos? Tipo aquele do Chapolin. E agora? Quem poderá nos defender? Ele fica desesperado ali. E Eliseu, tranquilo, diz para ele: não temas, né? Mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Só que ele não está vendo nada, ele não entende nada, ele não enxerga nada, ele fica sem entender. Aí Eliseu, na sequência do texto, depois você pode ler, Eliseu diz: ô Senhor, abra os olhos desse incrédulo, né? Abra os olhos desse rapaz para que ele veja. E Deus atende.
E abre os olhos do rapaz. Quando ele olha, ele vê uma multidão de carros de fogo e cavaleiro em volta deles ali. Aí ele entende o que Eliseu falou: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O que esse texto tem a ver com o que eu estou falando? É só para ter uma ideia de que Eliseu sabia quem ele era, tinha uma visão de si mesmo, sabia quem era Deus, conhecia o poder de Deus, sabia tudo que podia acontecer. Eliseu era alguém que tinha uma visão clara de quem ele era na presença de Deus. E o servo dele? Passava nem perto. O servo não sabia nem quem ele era, nem quem era Eliseu, não sabia nem quem era Deus, não sabia quem era o inimigo, nem quem era amigo, não sabia nada. Muitos de nós estamos igualzinho a esse servo aí. Não sabemos quem é o amigo, não estamos conhecendo o plano de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus, a hora de Deus, o que Deus quer fazer. Muitas vezes nós olhamos, lê essa história aqui desse servo e diz: esse camarada aqui está por fora de tudo. Mas muitas vezes nós estamos igualzinho a esse servo aí. Não estamos enxergando nada, porque isso daqui é uma obra espiritual. E se não tivermos em comunhão com Deus, não enxergamos o reino espiritual. Esse rapaz aqui estava do lado de um grande homem de Deus, mas isso não estava resolvendo a vida dele, porque ele precisava ter uma experiência real com Deus, ele precisava estar na presença de Deus, ele precisava ter essa visão clara de quem ele era na presença de Deus, e ele não tinha. Muitas vezes nós estamos igualzinho a esse servo aqui. Estamos ao lado de pessoas que realmente têm uma boa comunhão com Deus, mas não estamos enxergando nada. E Eliseu disse: eu abro os olhos desse rapaz para que ele veja. Acho que ele já estava desesperado, vendo o inimigo. E eu acredito que essa deve ser a nossa oração hoje. Senhor, abra os nossos olhos para que nós possamos ver realmente o teu poder, a tua provisão, a tua providência. Eliseu conseguiu resolver essa situação aqui, dando continuidade ao assunto, com tranquilidade, sem guerra, sem problema, sem dificuldade. Mas por quê? Porque ele conseguia enxergar o poder de Deus na vida dele, a presença de Deus na vida dele. Ele sabia quem ele era e o que ele podia fazer. E a pergunta é: e nós? Como está a nossa vida hoje na presença de Deus? Como nós podemos confiar na presença de Deus se nós não enxergamos muitas vezes o que está ao nosso redor? E a nossa oração deve ser em cima desse pedido: Senhor, abre os nossos olhos para que possamos ver que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Precisamos ter uma visão clara de nós mesmos. Quem nós somos? O que nós podemos fazer? Qual é o chamado de Deus? Qual é o plano, o projeto de Deus? Não estamos aqui só para congregar, não é só isso. Congregar faz parte. Mas existe algo maior de Deus para cada um de nós. Nós temos que enxergar.